gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma história que eu sou apaixonada e que com certeza muitos de vocês já conhecem, já leram ou já ouviram falar sobre, que é a história de José do Egito. E o que eu aprendi em relação à história dele, né? Você que é novo aí no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo, várias experiências, histórias, vários pratos que eu faço saudáveis. Então, e se vocês tiverem alguma ideia ou alguma sugestão de algum assunto que vocês desejam que eu fale aqui, é só mandar uma mensagem aqui embaixo, tá? Então vamos lá ao assunto. Eu já tô pra falar sobre a história de José já tem um tempo já. Minha diretora sabe disso que eu tô falando, ó, há muito tempo. Porque desde quando eu li ela, eu tenho um planner, vocês já sabem, eu já falei aqui 1000 vezes sobre isso. E eu coloquei a história de José no final dele, porque eu tenho pra mim que esse ano é o ano do meu Manassés. Eu não sei se vocês sabem o que significa Manassés, mas é uma grande bênção em cima de algo que aconteceu na sua vida, de alguma situação muito ruim, de algum momento muito ruim, em cima de algo que você experienciou e viveu e que foi muito ruim, um momento de fraqueza na tua vida, um momento de trauma na tua vida, e aí Deus chega e em cima disso, ele tira disso tudo um bem muito maior e uma bênção em cima desse problema, né, gente? Então vamos lá. A história de José começa assim. José, né, aos 17 anos, né, ele era o filho mais novo de Jacó, né, e ele foi tido na velhice, né, de Jacó e com a mulher dele que ele amava muito, né, Jacó teve mais de uma mulher, né, e ele amava muito a mãe de José. Então, ele era o preferido de Jacó, né? E isso incomodava demais os irmãos dele, né? E um certo dia, Jacó presenteou José com uma túnica linda, toda colorida e de manga comprida. E naquela época, uma túnica colorida era muito difícil de se conseguir, né? Por ser difícil conseguir conciliar e fazer as cores, né? Então ela acabava se tornando algo de muito valor, né? E por ser também de manga comprida, significava que ele não era aquela pessoa que colocava a mão na massa. Era alguém que instruía os outros, tomava conta, algo do tipo, né? E aí isso trouxe um sentimento muito ruim dos irmãos de José em relação a ele, né? Um sentimento de inveja, né? Que não é de Deus, a gente já sabe disso, né? E aí José era muito abençoado por Deus e ele tinha vários sonhos, né? E José, com toda a bondade e inocência do seu coração, ele contava para os seus irmãos os sonhos que Deus dava para ele, sabe? E em um desses sonhos, ele havia sonhado que os irmãos dele e todo mundo, todos os povos, se prostravam diante dele. E como os irmãos dele não compreendiam isso, eles riam dele, eles criticavam ele, entende? E às vezes, gente, a crítica das pessoas, ela vem das pessoas que a gente mais gosta, das pessoas que são próximas da gente. No caso de José, a própria família dele, os irmãos dele. Só que a gente tem que lidar com a crítica com os olhos de misericórdia, sabe? Para com o outro. Porque a gente não sabe o que a pessoa viveu, ou vive, ou passa e está enfrentando naquele momento para ela estar falando daquela forma com você, sabe? E a gente não sabe se ela já experienciou isso, entende? Em algum momento da vida, ou se Deus também já deu esse sonho para ela. Então, a pessoa não vai compreender. E diante dessa não compreensão é que acontecem as críticas, né? Acontecem as críticas. E assim, a gente tem que olhar com olhos de misericórdia. Às vezes a gente silenciar diante disso, e porque a gente não sabe o que passa no coração do outro, o que aquela outra pessoa está passando. E muitas das vezes a crítica diz respeito muito mais a quem fala do que ao outro, sabe? Então a gente tem que
saber lidar com essas coisas, com as críticas, e não julgar, condenar, brigar ou se afastar daquela pessoa por ela ter falado daquela forma. E José é bondoso, com um coração enorme, porque Deus morava ali dentro. Ele simplesmente falava com os irmãos dele com todo amor e carinho daquilo. Tanto é que o pai dele entendeu, interpretou, se questionou, mas não falou nada com ele, ele preferiu silenciar. Já os irmãos dele, né, ficaram mortos de raiva, de inveja e com sentimentos horríveis, querendo criticar, rir dele, falando, até parece, como assim a gente se prostrando em relação ao meu irmão, como assim? Quem é José? Né? E aí um dia o pai de José pegou e falou com ele que era para ele ir até onde os irmãos dele estavam apastando as ovelhas dele e pediu, né, para ele ir até lá tomar conta para ver se estava tudo certo. Quando os irmãos de José viram ele, simplesmente eles começaram a tramar. Eles queriam matar o irmão deles. Olha o ponto que eles chegaram diante desse sentimento ruim que era a inveja do irmão deles, sem José simplesmente ter feito absolutamente nada. José apenas contou um sonho dele. José era bondoso, José tinha aquela luz, José tinha Deus dentro dele. E isso incomoda de uma tal forma, sabe? E isso acontece. Eu acho incrível que a Bíblia, ela é viva, né? Um livro vivo, né? Porque isso aconteceu há 2.000 anos, 3.000 anos atrás. E ela serve hoje para a gente entender as situações e as pessoas. E é tudo muito igual, sabe, gente? E eu acho isso incrível, eu acho isso lindo. E aí, simplesmente, eles começaram a tramar contra José ali e por José ser quem ele era. Às vezes a gente incomoda as pessoas só por sermos do jeito que a gente é, sabe? Por sermos bons, por sermos pessoas boas e que tem carinho de outras, então isso incomoda demais, sabe, gente? E aí o que eles fizeram? Eles queriam matar José. E um dos irmãos falou assim, não vamos matá-lo, vamos só jogá-lo numa cisterna que tinha ali perto, que estava vazia. E eles jogaram José lá. José tinha 17 anos na época. E simplesmente jogaram José ali na cisterna, e aí eles vieram... estavam ali, eles ficaram ali descansando, acho que eles estavam esperando talvez as ovelhas ali se juntarem para eles poderem ir embora. Estavam dando um tempo e pensando no que eles iam falar para o pai deles. Eles rasgaram a roupa de José toda. Eles simplesmente montaram uma história em cima, sabe? E eles ficaram ali falando e pensando numa estratégia de como falar com Jacó o que tinha acontecido. Iam falar que tinham raptado ele, rasgaram as roupas dele para poder levar, sujaram de sangue para poder dizer que ele foi raptado, eles não conseguiram fazer nada. Olha o que o ser humano, no ápice da maldade, pensa e faz coisas muito ruins pro outro, né? E aí veio uma caravana que estava indo pro Egito e simplesmente eles viram uma oportunidade de vender José. Não, vamos vender José, não vamos deixar ele aí não, vamos vender ele como escravo. E aquela caravana acabou comprando e levando José pro Egito, né? E aí, chegando lá, Potifar comprou. Eles venderam José para Potifar, que era o rei da guarda, né, do faraó, né, e venderam ele. E aí, só que todo lugar que José ia, José estava acompanhado de quem? De Deus. Deus morava em José. E Deus sempre abençoava José. Aonde José estava, prosperava-se algo na vida dele. E aí ele foi e Potifar confiava a casa dele a José, né? E a casa de Potifar simplesmente prosperava por conta de José. E essa parte eu amo contar porque eu acho incrível. José era lindo, gente. Eu não conheci José, né? Vocês sabem que não. Mas eu acredito fielmente, cegamente na Bíblia e eu imagino que ele devia ser um homem maravilhoso, né? Pra esposa de Potifar ficar interessada nele, querer deitar com ele, né, gente? Então, devia ser um homão, né? Lindo, né? Então, o que aconteceu? Ela se encantou por José e ela foi até ele, pediu pra deitar-se com ele. E ele obedeceu a Deus, ele falou que ele não ia fazer isso porque era errado, que ele não ia pecar contra Deus. E, gente, tem um preço
alto, às vezes, sabe? A maioria das vezes, ou sempre, obedecer a Deus tem um preço muito alto, sabe? Mas você pode ter certeza que a obediência a Deus e o não pecar contra Ele vai te gerar muitos frutos de uma recompensa maravilhosa, sabe? Para a eternidade. E não satisfeita com esse não, ela foi rejeitada, gente. Imagina. E deve ter sido muito difícil para José também falar não para uma mulher bonita. Mas ele não ia pecar contra Deus. Ela era casada com Potifar, né? Chefe da casa, aquele que tinha acolhido ele, que tinha confiado as coisas, a casa dele a ele, sabe? Então, simplesmente, ela de novo tentou. Deite-se comigo, e agarrou pelo manto dele, assim, sabe? E ele saiu correndo, desesperado, ele foi embora. E aí ela usou daquilo contra ele. Ela simplesmente chegou a Potifar e falou com ele. Ele me abusou de mim. Olha aqui, ele deixou o manto dele comigo. E aí Potifar, enfurecido, mandou prender José. Mas tudo tem um porquê, um propósito lá no final, né? E a gente vê, né? José só a ladeira abaixo, só coisa ruim acontecendo com José. Mas todo lugar que José chegava, Deus fazia prosperar. Ele dava o melhor. E o que aconteceu? José foi para a cadeia, né? E o que ele virou? Responsável pelos presos. Porque o senhor da prisão lá, né? O chefe da prisão, confiava em José. E aonde José chegava, gente, não importa a situação que você está passando, não importa o que está acontecendo na tua vida, Deus te botou aonde você está achando que é um inferno, o mundo está acabando, você está vivendo tudo de ruim. Mas Deus vai fazer você prosperar sempre, aonde Ele te colocou. Então, não murmura, não reclama, porque tudo tem um propósito de Deus, gente. Tudo nessa vida tem um propósito de Deus. A gente não entende na hora, mas tudo tem um propósito. E aí José ali prosperando na prisão, tomando conta dos presos, tendo a confiança do chefe da prisão. E aí o faraó se irritou lá com o copeiro, com o padeiro dele lá e mandou prender, né? Porque ele era assim, mandou prender o copeiro e o padeiro. E eles tiveram um sonho lá dentro da prisão. E aí o que aconteceu? José, com a inspiração de Deus na vida dele, conseguiu interpretou, né? Conseguiu não, ele sempre vinha interpretando, né? Ele interpretou os sonhos do copeiro e o do padeiro. E ele falou com o copeiro, quando você for solto e voltar à sua função, porque ele já tinha visto o que ia acontecer com ele, né? Pelo sonho ele conseguiu interpretar que ele ia ser solto e que ele ia voltar a trabalhar para o faraó, que o faraó ia voltar a confiar nele. E dito e feito, gente, a interpretação de José, batata, tudo aconteceu. E ele pediu para o copeiro falar com o faraó, para lembrar dele, o que ele tinha feito, né? E a gente tem uma mania horrível de as pessoas um dia fazerem, até mesmo Deus, né? Quando ele faz algo pra gente, ou alguma pessoa ajuda a gente de alguma forma, cuida da gente, ajuda a gente num momento muito difícil, e a gente quando tá feliz, tá tudo dando certo, tô top, vivendo o que eu queria, agora eu não preciso mais. Agora eu não preciso mais rezar, agora eu não preciso mais falar com aquela pessoa, ver se ela tá precisando da minha ajuda. A gente simplesmente deixa pra lá, não tá nem aí. Porque a gente tá vivendo o que a gente sempre quis, né? E a gente é egoísta, né? O ser humano é egoísta. Então, pra que a gente ia falar alguma coisa, né? Pra que o copeiro ia falar alguma coisa? Ele esqueceu de José. José tinha ajudado ele, prosperou ele, ele voltou à vida normal dele. Quem é José, gente? Não sei quem é José. E aí passaram-se 2 anos e José preso. O faraó teve 2 sonhos muito estranhos. E aí simplesmente o copeiro, peraí que eu lembro de alguém que interpretou meu sonho, então eu preciso falar com o faraó agora. Mas gente, passaram-se 2 anos. Você tem noção do que é isso? E José preso, sendo que o copeiro poderia ter falado, mas é aquilo. Tudo no tempo de Deus, na hora certa. Às vezes a gente acha que tá ok, que tá preparado e que é ali o momento. Não. A gente tem que esperar a hora de Deus, o momento dele, porque Ele sabe a hora que a gente tá pronto de verdade para vivenciar aquilo que Ele tem pra gente. A gente não sabe de nada, sabe? Então aí chamaram José. O faraó falou, mande soltá-lo agora e traga-o aqui. E aí José foi lá. E aí ele contou, né? O faraó contou os 2 sonhos, né? Eu vou falar para vocês a interpretação, né? Que no caso seriam 7 anos de uma colheita muito farta, né? E depois
7 anos que iam vivenciar a seca de tudo, a fome e assolar o Egito, né? Ele tinha sonhado mais ou menos com... No primeiro sonho, acho que eram 7 vacas gordas que estavam à beira do Nilo lá, bebendo a água. Eram 7 vacas, né? Gordas, super assim, sabe? E no outro eram 7 espigas queimando, sabe? Tipo as espigas de milho assim, elas estavam secas, queimando. E José interpretou. E nessa interpretação, com a ajuda de Deus, com a inspiração de Deus, o faraó confiou a ele todo o Egito. Ele agradeceu e falou que José ele era abençoado com o Espírito de Deus, né? E que ele nunca via nenhum homem, que não tinha outro homem que seria melhor para poder cuidar do Egito, que não fosse José, né? E aí, aos 30 anos, José foi nomeado governador do Egito. Gente, vocês têm noção que ele foi vendido aos 17 anos e que ele ascendeu a prosperidade dele lá aos 30, que aconteceu. Deus já tinha dado esse sonho para ele lá atrás. E olha quanto tempo passou, sabe? Às vezes as coisas demoram, as situações demoram porque Deus precisa forjar o nosso caráter. Deus precisa nos capacitar para aquilo que Ele tem. Imagina se fosse lá atrás, aos 17 anos, José sendo governador. Não faz sentido. Então Deus capacita a gente, né? Ele capacita, Ele forja o nosso caráter para preparar para o que Ele tem de maior e melhor na nossa vida, né? E aí vamos à melhor parte. Simplesmente depois desses 7 anos de muita prosperidade, eles conseguiram juntar tudo durante esses 7 anos. José deu essa ideia, né? José aconselhou o faraó, né? Com a inspiração de Deus, né? Deus falou com ele e ele falou o que ele tinha que fazer. O que o faraó tinha que fazer? O faraó confiou nele. E aí ele juntou toda aquela provisão de 7 anos, né? E quando chegou os 7 anos da seca, todas as regiões que envolviam ali o Egito, ali tudo, todas as cidades pequenas de longe que estavam passando por esse momento de seca, de fome, vinham até José. E adivinhem só quem teve que ir lá? José. Comprar provisão. Vocês já sabem, né? Os irmãos de José. Os mesmos que venderam ele. Gente, eles chegaram até José, só que eles não reconheceram José. E José reconheceu eles. E simplesmente o que aconteceu? Eles se prostraram aos pés de José. Olha o sonho aí, gente, acontecendo. Se tornando realidade. E nessa hora, se José não tem Deus no coração, o que José ia fazer, gente? O que muitas das vezes a gente faz? Vou me vingar. É agora que eu vou acabar com tudo. Vou acabar com a vida desses meus irmãos que fizeram mal, né? Porque é muito legal, é muito fácil, né? Pagar o mal com o mal. Não. José sempre pagando o mal com o bem. José tinha Deus no coração dele, sabe? E simplesmente ele não falou nada quem era ele. Ele poderia muito bem falar, usar do seu poder para prender, para judiar, para fazer o que fosse com os irmãos dele. Mas José não fez isso. E a gente tem que ser bondoso e misericordioso. A gente tem que pedir a Deus isso, esse dom da misericórdia, da bondade, de ter paciência, de entender as outras pessoas, de compreendê-las, sabe? E aí ele se viu naquela situação ali, os irmãos dele foram comprar provisão, mas os irmãos dele teriam que ir embora, né? E ele viu naquela situação ali uma oportunidade de saber mais sobre o pai dele, sobre o irmão dele, que ele não via, né, há muitos anos, né? E que o pai tinha achado que ele tinha morrido. E ele queria saber, né? E os irmãos dele foram sem Benjamim. Benjamim era o irmão dele, mais novo, filho da mesma mãe, né? Da mesma mãe de José. E ele estava ali, né, e queria saber sobre Benjamim. E aí o que ele fez? Ele utilizou daquela oportunidade que ele tinha poder para simplesmente acusar os irmãos dele de espionagem. Mas não por maldade, mas porque ele queria que um pouco dos irmãos dele ficassem presos ali e a outra parte ir até a casa do pai deles e trazer Benjamim. Porque trazendo Benjamim, ele, na cabeça dele, era provar que toda aquela história que os irmãos dele estavam contando, que eles eram filhos de um mesmo pai, que eram 12 irmãos e que o mais novo, porque Jacó, com medo que ele tinha,
Ele simplesmente, porque ele já tinha perdido José, que ele amava tanto, né? Perdido. E ele não queria perder Benjamim, né? Por ser o seu filho mais novo, por ser filho do amor da vida dele, sabe? E aí os irmãos dele voltaram e trouxeram Benjamim. E aí ele viu o Benjamim e aí ele pensou de novo, né? Mas ele pensou só nele. Caramba, eu preciso inventar uma outra coisa. Aí ele pediu os guardas, né, para poderem colocar na sacola do Benjamim um objeto de prata, né, uma taça de prata, para poder dizer assim, que aí os soldados iam atrás e ia falar: quem tiver com um cálice me roubou e vai ter que virar o meu escravo. José só pensou nele, porque ele queria cuidar do irmão dele, não para ser o escravo dele, mas para cuidar dele, sabe? Só que aí os irmãos dele falaram: se a gente não voltar com Benjamim, nosso pai vai morrer de tristeza. E aquilo amoleceu o coração de José. Mas vocês percebem que o coração dele estava sendo um pouco endurecido, com um sentimento de egoísmo, de querer ter o irmão dele perto dele, de querer cuidar. Mas ele não estava pensando no pai dele, né, gente? Enfim. Aí, simplesmente, depois disso, ele viu que não ia ter mais jeito e ele contou para os irmãos dele quem ele era. Gente, os irmãos dele ficaram estarrecidos ali, sem entender nada. E sabe, sem conseguir entender a dimensão. Mas José já tinha entendido o propósito de Deus na vida dele. Ele precisava ter sido vendido pelos irmãos, ele precisava ter ficado na prisão, ele precisava ter passado por cada fase que ele passou durante a vida dele toda, para ele ser forjado no caráter de Deus, ser parecido com Deus, né? Com as características de Deus, né? E simplesmente os irmãos dele pediram perdão para ele, né? E ele falou para eles que ele não era Deus, que quem era ele para perdoá-los, sendo que ele tinha entendido o propósito que Deus tinha na vida dele. Era preciso que tudo isso acontecesse, que Deus permitiu que isso acontecesse para ele salvar uma humanidade inteira, sabe? Ele precisava ter passado por isso, porque se não fosse a venda dele pelos irmãos, sabe? José não teria interpretado o sonho do faraó, ele não teria... E assim, a fome teria assolado toda uma humanidade inteira, um povo inteiro. Então ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele e não cabia a ele julgar os irmãos dele e condená-los por isso, porque o único, gente, que pode condenar e julgar a gente é Deus, é Ele. Quem somos nós? Ele falou para os irmãos dele: quem sou eu para não perdoá-los? Porque ele tinha entendido que Deus tinha para a vida dele, que era muito maior do que os irmãos dele tinham feito para ele, sabe? E Deus, né, deu tantas bênçãos na vida de José, sabe? Ele simplesmente, o faraó lhe concedeu a filha de Potifar, né, para ser esposa dele. Ele teve 2 filhos, o primeiro foi Manassés, como eu falei para vocês no início do vídeo, que foi uma bênção em cima daquilo tudo que ele já tinha passado na vida dele, daquela dor e daquela situação horrível que ele viveu a vida dele inteira, sabe? E Deus chegou ali e deu uma bênção. Então, gente, Deus, ele sempre, de um mal, ele sempre tira o bem. E foi o que José falou, sabe, para os irmãos dele: quem sou eu, né? Quem sou eu para poder julgá-los, né? Eu precisava ter vivido isso. E os irmãos dele tinham feito aquilo tudo com uma intenção ruim, má. Foi uma intenção má. Mas Deus, ele utiliza muitas das vezes daquilo que as pessoas fazem para você de ruim. Deus se utiliza, ele trabalha em cima disso, né? Em cima desse mal, simplesmente ele ele traz o bem, ele dá uma bênção em cima disso, sabe? Então, cabe a gente entender que às vezes as pessoas fazem mal pra gente, mas Deus sempre tira o melhor. Ele é tão bondoso e misericordioso que a intenção do outro é horrível, ela vem pra querer te derrubar, e Deus utiliza dessa situação para te levar aqui. E o que ele fez? Os irmãos de José aqui, né? Ele elevou José, né? A todos
os níveis de amor e de sentimentos bons. Porque ele poderia ter feito tudo diferente, sabe? Mas utilizando a maldade, tendo o coração endurecido, mas não, sabe? E voltando aqui rapidinho, e depois ele teve Efraim, né? Que também era uma bênção para toda a aflição que ele tinha vivido na vida dele, sabe? Então, primeiro veio Manassés, que Deus ele funciona assim. Em cima daquele mal, ele traz uma bênção maior do que tudo nessa vida. Então, assim, gente, independente do que você esteja passando hoje, do que você está vivendo, o quão ruim seja essa situação, acredita, confia, espera em Deus, não reclama, sabe? Um dia de cada vez, confiando em Deus, que o Manassés está por vir. Em cima desse mal aí, dessa aflição, dessa tristeza, dessa fraqueza, de tudo que está acontecendo na tua vida que você acha que é o fim do mundo, Deus vai te dar uma bênção maior do que tudo que você possa imaginar. Deus, a gente pensa numa coisa, a gente quer uma coisa, e Deus, ele vem e ele supera todas as expectativas, todas, na nossa vida. E ele vem com uma bênção muito maior para a nossa vida, entende? Então eu espero que essa história de José tenha tocado no teu coração, assim como tocou super no meu. E é tudo muito real, é tudo muito o que a gente vive hoje. E vamos tentar ser como José, independente de tudo que Deus coloca no nosso caminho para a gente estar vivenciando. Vamos tentar nos inspirar na história de José e como ele lidou, sabe? Porque Deus, ele faz prosperar sim. Deus fez prosperar diante de uma intriga, de uma acusação, de uma calúnia de uma mulher. Deus agiu e fez prosperar diante de uma prisão, de uma cadeia. Deus vai agir diante de toda aflição e de tudo que você esteja passando. Ele vai prosperar. Você vai prosperar, tá? E ele vai te dar uma bênção e um bem muito maior do que tudo isso que você está vivendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo porque, nossa, eu me empolgo muito quando eu falo de José. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.